As mulheres podem ser pastoras de igreja? Essa pergunta que não quer calar. E muitas pessoas têm me feito frequentemente essa pergunta e eu achei um tempinho para dar aqui uma resposta. Fiz uma live ontem, mas não ficou boa. E eu aqui vou fazer na íntegra para vocês, dar algumas explicações, talvez sejam proveitosas para o seu ministério. Amém? 42 anos de ministério, 43 anos, 52 anos de crente, 53 anos de crente, né? Talvez tenha algo para passar para o seu coração, viu? E para o seu crescimento no Senhor. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. O crescimento das igrejas e o movimento presidido por mulheres vem assustando as grandes denominações, né? Os líderes, que não admite mulheres no exercício pastoral. Todavia, assim como nos tempos apostólicos, em que pese as objeções de Pedro, de Paulo, né? Mais de Paulo, né? Eu acho que tem se levantado no Brasil muito, e no mundo, né? Verdadeiras, né? Guerreiras que doaram as suas vidas em prol da pregação do Evangelho e edificação da Igreja de Cristo. E você deve ser uma dessas guerreiras. Então, ouça com atenção e no fim deixa um like, porque é muito ruim a gente ficar falando aqui para você e não receber um like, não é mesmo? Glória a Deus. Não que eu viva para isso, mas eu preciso saber se alguém está aí do outro lado, né, prestando atenção. Muitos líderes evangélicos usam a doutrina de Paulo em Timóteo 2, 8 a 15, onde o mesmo se baseia na criação de Adão e Eva para justificar, no pecado, né, de Adão e Eva, para justificar, né, a proibição do ministério feminino. Paulo era judeu, a gente deve saber assim, Paulo era judeu e acompanhava a lei e os usos e costumes da sua época. Mas nos nossos dias, apesar de acompanhar as doutrinas bíblicas, temos de saber que vivemos uma nova realidade legal e espiritual, que não nos permite barrar o ministério de alguém só porque é mulher, né? Só porque é do sexo feminino, não é mesmo? Então a gente repudia esse tipo de coisa, porque, na verdade, perante Deus, todos nós somos iguais. Amém? Glória a Deus. É, Paulo dizia lá dizia o seguinte, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em trajem honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com couro ou pérolas ou vestidos preciosos. Se fosse hoje estava um problema, né? Então, mas como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, dizia Paulo, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, né, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Irmãos, quando eu olho isso aqui, eu lembro de Isaías 53, né? Que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Sobre as pisaduras de Cristo nós somos sarados, né? Mas tudo bom, uns acham que é desse jeito, outros acham que é do outro, e nós vamos discorrer sobre o assunto, amém? E Paulo lá diz que não permitia de maneira nenhuma que a mulher falasse, muito menos que fosse consagrada a alguma coisa, né, irmão? Mas ele amaciou depois. A gente vê lá na frente que tinha muitas mulheres lá que tinham cargos na igreja. Então, devemos considerar que as mulheres que sem as mulheres, até a ressurreição de Cristo, né, de Jesus Cristo, não seria proclamada.
e não existiria igreja, porque foi na casa das mulheres que começou a igreja, o próprio Jesus, né? No Antigo Testamento tivemos mulheres como Hulda, né? A profetisa Hulda, Débora, a juíza, né? A Hulda, inclusive, era consultora de reis e profetas, né? Hulda foi uma profeta contemporânea do profeta Jeremias, amém? Tudo bem. No Novo Testamento, né? No Novo Testamento, nós temos as Três Marias, a diaconisa Febe, que tinha voz política e administrativa na igreja de Cencreia, né? Na Grécia, né? Febe era líder da igreja, não é mesmo? Apesar de ser diaconisa, né? Glória a Deus. Lídia, né? A líder missionária que junto com Paulo e Silas, Lucas e Timóteo, edificou a igreja, a primeira igreja da Europa foi edificada, né, na casa de uma mulher, a Lídia, a vendedora de púrpura, né? Glória a Deus, lá em Filipos, né? Nós temos aí Filipos fica na Macedônia, viu, irmãos? Também nós temos o elogio de Paulo, né? Lá em Romanos 16, Paulo elogia a Priscila e as romanas Trifena e Trifosa, né? Trifena e Trifosa. Isso significa dedicada, uma era dedicada, a outra era graciosa. Então, Trifena e Trifosa. Também a Pérside, a Júlia e, finalmente, uma pessoa muito importante chamada Júnias, que, segundo João Crisóstomo, né, lá já que o bispo da igreja, lá em 347 depois de Cristo, João Crisóstomo, segundo ele, ela era uma apóstola. Preste bem atenção. Júnia, uma mulher chamada Júnia, que viveu no tempo de Cristo, né, no primeiro século, segundo João Crisóstomo, era uma apóstola. Apóstola, né? Lembrei da apóstola Glória. Sempre que eu vejo falar quando eu lembro da apóstola Osvalda e a apóstola Glória, né? Também, naquele tempo, também existiu até rainhas que eram servas de Deus, por exemplo, a rainha Helena a Diabene, né? Lá em Edesa, a rainha da Etiópia, a rainha Júlia Ávita Mameia, né? Que era mãe do imperador Alexandre Severo, viu? A mãe do imperador, a regente, mãe do imperador, ajudava a igreja, né? Finalmente, nós citamos a Martana da Seleucia, né? Que governou uma ordem monástica, né? Chamada Santuário de Santa Tessia, que abrigava homens e mulheres lá na Turquia, viu, irmãos? Então, nós temos aí, antigamente, uma apóstola, temos duas dirigentes de igreja, uma apóstola e uma construtora de igreja, que foi Lídia. Então, realmente, as mulheres ficam frustradas em ver que hoje, até nos dias de hoje, em pleno 2024, os homens estão proibindo a consagração de mulheres. Não tem jeito isso, né? Glória a Deus, a gente tem que abrir um caminho para que as mulheres que servem a Deus, são verdadeiras servas de Deus, elas se insiram no apostolado, no ministério quíntuplo, né, de Jesus, dos apóstolos. Então, diante do empenho dessas mulheres em defesa do plano de Deus para a salvação do mundo e pregação do Evangelho de Cristo, somado ao grande número de mulheres chamadas, vocacionadas, experientes, capacitadas espiritualmente, né? Desde a Idade Moderna, as grandes convenções vêm, né, consagrando mulheres, né? Elas vêm também se mobilizando a fim de pacificar a presença de mulheres na igreja.
da liderança de mulheres na igreja, não é mesmo? Como pastoras, ministras do evangelho, inclusive sob pena de ferir a lei. Você sabia que se você não consagrar, se a pessoa for apta e não você negar-lhe uma consagração, você está ferindo a lei? Eu vou falar disso mais para frente, viu, irmãos? A lei que rege a matéria, né, da discriminação. Glória a Deus. Então, a palavra mulher no hebraico, né? A palavra mulher no hebraico é chamada de Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo, que significa socorro de, ou ajudadora de, né? Então, em Gênesis, lá em 2:23, em Gênesis 2:23, a palavra usada, né, é Ezer Kenegdo, né? E descrita como Isra, que é uma forma abreviada de Is, ou homem, né? Então, convenhamos que desde a antiguidade, né, algumas mulheres exerceram a liderança cristã, né, a liderança dos servos de Deus, e depois, no Novo Testamento, a liderança cristã. Elas exerceram isso até melhor e mais organizadas do que alguns homens. As mulheres, às vezes, já vejo, eu sou presidente regional da UNPEB, União dos Pastores Evangélicos, do Brasil, criada em 1981. E desde lá que eu venho vendo, né, acompanhando esse trabalho feminino. E tem mulheres e mulheres, mas tem as mulheres muito perfeitas, servidoras da obra de Deus, amém? Glória a Deus, e ministras do Evangelho, né? Glória a Deus. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: a mulher pode ser pastora? Tá bom, pastor, tá bom, você está falando isso tudo, mas a mulher pode ser pastora, afinal? Pode ou não pode? Eu tenho que falar mais um pouquinho com você, viu? Você vai ter que me aturar um pouco, porque eu vou ter que falar mais um pouquinho. Veja, em que pese a doutrina paulina, alguns estudos já foram feitos nesse sentido e apontam a seguinte solução para a consagração e ordenamento de pastoras, né? Eles dizem o seguinte: ora, se os ministros e representantes da igreja de Deus, né, nós como ministro e representantes da igreja de Deus, nós herdamos de Deus as mesmas prerrogativas de Paulo, de Pedro e dos apóstolos. Então, nós podemos sim encontrar a melhor forma para adequar e inserir a mulher na liderança eclesiástica. Significa que nós estamos aqui, nós estamos procurando um meio para acabar com essa discussão se mulher pode ou não pode, porque eu acho que pode. Amém? A Bíblia diz: não ates a boca do boi que debulha. Se a mulher quer trabalhar, deixa ela trabalhar. Às vezes ela vai trabalhar melhor que você, que é homem, viu? Mas o ciúme, o olho grande, não deixa as pessoas, né? Aí a pessoa vai e se firma lá na palavra de Paulo, né? E esquece de ler o resto da Bíblia, né? Então, para mim, a mulher pode sim ser pastora, viu, irmãos? Afinal, a Bíblia nos diz que tudo que legamos na terra, tudo que ligarmos na terra, no caso, será ligado nos céus. E se dois de nós concordarmos aqui na terra a respeito de qualquer coisa, será concordado nos céus. Essa é a conclusão que esses concílios que têm se reunido para discutir a respeito da mulher no pastorado têm chegado a essa conclusão. E diz: olha, a Bíblia diz que se duas pessoas ou mais pessoas, 2 ou 3, se reunir em meu nome, Deus estaria ali. A Bíblia diz que se nós nos concordarmos a respeito de qualquer coisa, isso pode ser feito, né? Então, o que será acordado nos céus? Porque nós somos servos de Deus, ministros de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, tudo que nós fizermos, nós estamos, né, ligando no céu, desde que em concordância, né?
lá em Mateus 18 a 20. Você pode ler esse texto. Então, seguindo os raciocínios desses ministros de Deus que fizeram esses estudos, né, como ministros de Deus, assim como foram os pais da igreja, como ministros de Deus, como foram os pais da igreja, nós, eu e a minha convenção, PEB, e outras convenções, Assembleia de Deus e outras, né, podemos, né, liberar a bênção pastoral e de demais ministérios sobre todas as mulheres fiéis, desde que sejam fiéis, preparadas biblicamente, bíblica e secularmente, né, no caso, e dignas do cargo para que foram chamadas por Deus. Isso não é novidade, irmãos. Digo, aí aquela pessoa que é conservador, não, eu não concordo porque Paulo diz isso. Mas você tem que ver o que Jesus também disse. Tem que ver o que Deus disse, não é mesmo? Não é só o que Paulo disse, não é mesmo? Glória seja dado o nome do Senhor. Tem que fazer hermeneuticamente. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Amém? Glória a Deus. Então, isto não é novidade. A consagração de mulher não é novidade. Em várias igrejas antes de nós, as pessoas, os pastores, os líderes já consagravam mulheres, pastores e ministros do Evangelho. Eu quero colocar aqui para você algumas coisas. Às vezes a pessoa pensa, porque o pastor ali proibiu, não, aqui não consagra mulher, ele vai ficar constrito aqui, ele ficar triste, coisa. Mas, irmãos, a primeira mulher batista a ser consagrada como pastora foi Clarissa Danforth, nos Estados Unidos, em 1815. Pastora Patrícia, pastora Norma, pastora Glória, pastora Josimara, pastores, né, do meu apreço, a primeira mulher que foi consagrada em 1815, a Clarissa Danforth, guarde esse nome, Clarissa Danforth, foi consagrada pastora em 1815, viu? Na igreja da Suécia, da igreja da Batista, né? Na igreja da Suécia, a primeira consagração de mulheres foi em 1958. Houve aquela consagração de mulheres. A primeira mulher consagrada em 1958, ano que eu nasci. E em 2020, você pasme, a proporção de mulheres em relação aos homens, como sacerdote na Igreja de Deus, tinha 50%, né? 50,1% eram mulheres e 49,9% eram homens, viu? Quer dizer, o ministério, as mulheres progrediram mais que os homens, as mulheres criaram mais igreja que os homens, aí as mulheres trabalharam mais do que os homens. Com certeza as mulheres deram certo como sacerdotisas, amém? Glória a Deus. Então, por que fechar a boca do boi que debulha, não é mesmo? Então, em 2006, Catherine Jefferson Schori, ela foi a primeira mulher eleita bispo, presidente na história da igreja episcopal, viu? E também a primeira primaz na comunhão anglicana. Ela era bispa primaz da igreja anglicana. Foi consagrada a isso, foi ordenada em 2006. E hoje, em 2025, o pessoal ainda fala ainda que mulher não pode ser consagrada, né? Então, você está ouvindo? Você está gostando? Então, vai ouvindo aí. Glória a Deus. Então, no Brasil, agora vamos falar de Brasil. No Brasil, o pastorado feminino é mais comum em pequenas igrejas pentecostais, né? As igrejas pentecostais têm muitas pastoras e são pastoras bênção, não é mesmo? Pastora, ali em Águas Lindas por ali, aqui em Brasília, no Lago Sul, tem pastora muito boa, pastora muito boa mesmo, em todas as denominações, né? A OPBB, que é a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, aprovou o ingresso de mulheres, né, como pastoras na entidade em 2014, viu? Em 2023, Salazar, da Igreja Luterana do Redentor,
foi a primeira mulher da terra, primeira mulher pastora na Terra Santa, em Israel. Até em Israel existe pastora mulher. Amém, irmãos? E a primeira foi a Saliazar, né? Glória a Deus. Então, no Brasil, a partir de 2018, tivemos uma das mais talentosas líderes do Evangelho. Trata-se, 2018, né? Trata-se da americana Aimee, né? Aimee Simple, fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular, que entre 1920 e 1930 fundou o primeiro movimento pentecostal no Brasil, que antigamente as igrejas ficavam dentro da igreja, só dentro do prédio. Ela começou a fazer, né, irmãos? Esse movimento começou a fazer tendas, tipo circo, e levar para um lado e levar para o outro. Esse movimento aí começou na igreja da Cruzada do Evangelho Quadrangular. Amém? Evangelho Quadrangular. E a pastora fundadora foi a americana Aimee Simple, né? Glória a Deus. Então, ela começou lá por Poços de Caldas, né? E São João da Boa Vista, em São Paulo, Poços de Caldas, Minas Gerais. São João da Boa Vista, Minas Gerais. Aliás, São Paulo, né? E depois espalhou por todo o Brasil e hoje ela conta com 1.600.000 fiéis e 7.500 templos, com assistência mínima em cada templo desse aí, 213 pessoas. Viu? No Brasil. Glória a Deus, aleluias. Então, irmãos, glória a Deus, a partir de 1918, eu falei 2018, 1918, viu, irmãos? Essa Aimee Simple, ou Sempre, chegou aqui e ela revolucionou isso aqui, armando barracas, armando circo para todo lado, pregando o evangelho, e foi daí, inclusive, que começou o chamado neopentecostalismo. Amém? Glória a Deus, com muita cura, muito milagre, muitos sinais, muitos prodígios, viu, irmãos? Podemos citar ainda mulheres como Agnes Ozman, né? Agnes Ozman, primeira crente batizada com o Espírito Santo nos Estados Unidos e que exerceu, né, grande liderança junto ao pastor William José Seymour, né, daquela bagunça lá da Rua Azusa, em 1901 a 1906. Né? A Florença Krau, né? Florença Crawford, também é uma jornalista, muito admirada e respeitada e líder ministerial nos Estados Unidos, né? Glória a Deus, ela é aceita por toda a sociedade americana. Depois teve também a Lucy It Ehrman, né? It Ehrman, que evangelizou o Egito, evangelizou Israel, Chile e Argentina. Então, irmãos, veja bem, quantas pastoras, quantas missionárias, quantas evangelistas, né? Glória seja dada o nome do Senhor. Então, depois também a Mary Campbell, ela americana, né? Sarah e Mary Persley, foram grandes avivalistas, né? E tiveram altos cargos na Igreja de Deus. Glória a Deus. Apesar de muitas críticas e alegações de falta de amparo bíblico dos conservadores, as consagrações de mulheres ao ministério quíntuplo já existe desde a idade moderna e contemporânea. E com certeza a mulher não deve ser impedida de nada. A palavra de Deus, em Deuteronômio 25:4, nos diz que não atarás a boca do boi que debulha. Então, se quer fazer a obra, deixa fazer a obra. Você viu graça nela? Às vezes deixou de consagrar uma bela serva de Deus para consagrar um homem, só porque ele é homem. Quebrou a cara, porque o homem te traiu. Não é mesmo? Glória seja dado o nome do Senhor. As ordenações de mulheres ao cargo pastoral, contemporaneamente, se deram a partir de 1882, né? Nas igrejas batistas americanas, né?
nos Estados Unidos em 1922, na União, as Igrejas Batistas Americanas, em 1922, a União Batista da Grã-Bretanha, né? Nas Assembleias de Deus dos Estados Unidos, em 1927, né? Consagraram mulher a pastora. A pessoa diz que na Assembleia de Deus não consagra a pastora. Lá em 1927, na Assembleia de Deus dos Estados Unidos, eles consagravam pastoras. Amém? Em 1965, na Convenção Batista Nacional, né? Em 1969, na Convenção Batista Nacional Progressista, em 1975, na Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular, também, novas pastoras, inclusive a pastora Leni Brandão, né? Minha amiga, convivi com ela há alguns anos. Em 1978, nos Ministérios Batista Australiano. Em 1980, na Convenção das Igrejas Batistas, até das Filipinas. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, até os países mais conservadores, nós vimos aí, que consagraram a mulher para o cargo pastoral. Amém? Então, diante da pergunta, a mulher pode ser pastora ou não, eu digo que milhares concordam que não devemos atar a boca do boi que debulha, nem o ministério de pessoas que vão somar para o reino de Deus. Independente de ser homem ou mulher, né? Nós somos a continuidade da Igreja dos Apóstolos. E Deus não faz acepção de pessoas. A doutrina, né? A doutrina de Paulo não permite. Mas Jesus, que é bem maior que Paulo, nos diz que se 2 de seus servos ligarem qualquer coisa na terra, será ligado nos céus. Assim, se uma mulher preenche os requisitos espirituais e seculares básicos, né, irmão, para ser pastora ou ministra do evangelho, por que impedir a sua consagração? Só por capricho? Só porque Paulo disse lá, eu não permito? A época de Paulo era o costume dos judeus era E aqui é outro costume, irmãos. Glória a Deus. Ele disse para ninguém andar de brinco. Toda mulher aí anda de brinco. Tem pastor aí que anda, essas aí eu sou contra, que anda até peladona na igreja, né? Ombro tudo pelado, aqueles vestidos coladinhos. Isso aí, irmãos, não existe, né? Estou falando de mulheres com compromissos com Deus. Amém? Glória seja dada o nome do Senhor. Então, irmãos, em Mateus 18, 20 diz: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, se eu, como ministro de Deus, se a igreja concordou com a concordância da igreja, depois de apresentada, depois de sabatinada, depois de reunir todas as condições necessárias, certo? Eu, como ministro de Deus, aleluia, juntamente com a minha igreja, eu posso impor as mãos, sim, e capacitar uma mulher ao exercício pastoral. Amém? Glória a Deus, assim como já fiz com muitas e faço. Amém? Glória a Deus. Será que eu vou estar pecando em querer aumentar o reino de Deus? Como presidente regional da UNPEB, União dos Pastores Evangélicos do Brasil, né? Fundada em 1981, né? Eu tenho certeza que Deus vai unir. Aquilo que eu ligar, Deus vai ligar no céu. Ligar as pastoras, as mulheres como ministras de Deus, desde que sejam preparadas. Ademais, a Bíblia em Efésios 4:11, texto em que serve de base para a escolha do ministério quíntuplo, não diz, né? Olha só uma coisa importante, irmãos. A palavra de Deus lá onde diz assim, sobre, né? Deus deu uns para apóstolo, ele mesmo, Deus, Paulo não fala dele, não. Essa aí não é Paulo que está falando, não, eu não permito. Ele mesmo deu uns para apóstolos, Jesus, né? Ele fala de Jesus, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir muitas coisas, todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolo, profetas, evangelista e outros doutores. Ora, se o pastor aceita as profetisas na igreja, por que não vai aceitar a pastora?
A profeta é o segundo mandante na igreja, segundo o ministério quíntuplo, apóstolo, profeta, evangelista e doutores. Pode ir lá em Efésios 4, 10 a 11 e 10 e 11, né? Que você vai encontrar isto, né? Então, é uma falta de critério tremenda dizer que mulher não pode ser, né, consagrada à pastora. Então, né, queridos, a palavra mulher, né, quer dizer, a palavra mulher, ela em hebraico é Ezer Kenegdo, né? Ezer Kenegdo, que significa socorro de, ou ajudadora de, lá em Gênesis 23. Portanto, pode-se, né, se ela pode ajudar o homem, se ela é forte o bastante e consegue cumprir todos os propósitos ministeriais. Tem igreja aí sustentada por mulheres. E até os ministérios apostólicos, eles foram sustentados por mulheres. O próprio Jesus foi sustentado por mulher. Então, e aí? Como é que fica esse negócio? Só dá e não receber nada? Não, a mulher pode ser pastora sim. Então, portanto, se a mulher pode fazer isso tudo, né? Todos os propósitos ministeriais, inclusive aqueles que o homem não consegue fazer. Por exemplo, o homem não consegue entrar na casa de uma mulher desacompanhado, porque senão amanhã todo mundo vai estar falando daquela mulher e da igreja. Mas a mulher pode entrar lá. Amém? Glória a Deus. Então a mulher pode fazer, inclusive, aquilo que o homem não pode. Não é mesmo? Aquilo que o homem não pode fazer. Então, eu aprovo, né, junto com milhares de outros pastores, eu concordo sim com o ministério pastoral para mulheres. Amém? Então, vou concluir aqui dizendo o seguinte, que além do convencional, né, mundial, do consenso, né, mundial, né, esse consenso convencional, porque a maioria das convenções, 90% das convenções aprova, né? No sentido favorável à consagração de mulheres, né? Então, nos dias de hoje, se torna muito perigoso, inclusive, ouça bem isso que eu vou falar, nos dias de hoje se torna muito perigoso a prática de discriminação, seja ela qual for. No caso específico das pastoras e ministras do culto religioso, devemos observar que esses cargos hoje, né, se tornam muito perigosos. A prática de discriminação, né? No caso específico de pastoras e ministras do culto religioso, né, devemos observar que esses cargos hoje se tornaram constitucionalmente ocupações lícitas e protegidas pela lei. E uma vez que desobedecido, certamente o agente infrator responderá pelo ilícito penal, né? Então, é aquele problema, hoje em dia, existe lei contra a discriminação. Então, se você discriminar uma mulher, mas está escrito na Bíblia, o que é que a Bíblia diz? Obedecer à lei dos homens, não é mesmo? Então, a lei maior do Brasil, a Constituição Federal, diz em seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei e que a discriminação é crime inafiançável. Por outro lado, o artigo 1º da Lei 7.716, de janeiro de 1989, né? Ela diz que serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de cor, etnia, religião ou procedência nacional. Aí a pessoa, o Durão lá, o pastor Durão, barrigudo Durão, ele vai dizer assim, mas acontece que não... Acontece que falou aí de etnia, religião, não falou de mulher. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, em 2000, é uma coisa engraçada, mas é sério, viu, irmãos? Em 2019, o Supremo Tribunal Federal, STF, né, decidiu unanimemente que
discriminação por orientação sexual e identidade de gênero deve ser considerada crime de racismo com penas de 1 a 3 anos de prisão. Quer dizer, colocou lá outra vez o crime contra a identidade de gênero. Sabe o que é identidade de gênero? É quando você discrimina alguma mulher ou algum homem por conta de alguma convicção sua, não é mesmo? Então, é crime. Se a mulher tem condições para ser consagrada e você não consagrou por discriminação, né, não foi por falha dela, e é crime também. Você pode responder e ganhar, né, até 3 anos de cadeia se você fizer isso. Amém? Então, logo, se a Bíblia ordena a igreja a cumprir as leis dos homens, não fazer acepção de pessoas, e se no Brasil as mulheres possuem direitos iguais, ao não permitir a consagração de mulheres ao ministério, desde que devidamente preparadas, o líder religioso estará, né, cometendo crime inafiançável e, por outro lado, agindo contra a própria lei de Deus, conforme Romanos 13, 1 a 4. O que diz Romanos de 1? O que diz Romanos, né? Romanos, né? O que diz Romanos de 1, né? De 1 a 4. Né? É muito importante. Então, Romanos 13, de 1 a 4, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que há têm sido ordenadas por Deus. Viu? Então, todo homem tem que estar sujeito às autoridades do país, né? Às leis do país, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a condenação. Amém? Então, no Brasil, né, a gente deve obedecer às leis, e no Brasil todo mundo é igual. Homem, mulher, travesti, que mais, não sei o que é, eles falam, eu nem sei o que é isso, mas acontece que todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo são iguais. E se todo mundo é igual, por que não tratar uns diferente dos outros? Amém? O líder deve saber que a profissão de pastores ou ministros religiosos, do culto religioso, é regulamentado pela lei, né? Logo, deve seguir a lei maior e demais leis que instituem a respectiva profissão, ou instituíram, né, a respectiva profissão. Significa dizer que o cargo de pastor deve ser remunerado. E uma vez retirando o ministro que esteja preparado para o cargo, né, você vai retirar, você não consagrando a vez, você vai retirar dele uma chance de pagar o seu INSS, uma chance de estar, de receber um soldo, uma verba alimentar, não é mesmo? Em contribuição em geral, então, para o seu próprio sustento. Então, a lei entende que a pessoa não deve ser discriminada. A Receita Federal brasileira, em seu código de ocupação, CBO, Código Brasileiro de Ocupação, né? Ele foi instituído pelo artigo do 263, né? E é reconhecido, admitido, né? A CLT, né? No artigo 511, tudo dão guarido, o artigo 5º, né? da Constituição Federal, todos eles dão direito, né? E refreia essa coisa de igualdade. Artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, né, do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança, à propriedade, nos termos do seguinte. Primeiro, artigo, logo o parágrafo, o inciso 1º, diz o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta lei. Né? Sem isto, sem dúvida, né, o Ministério Pastoral Feminino deve ser
tolerado e aplicado em nossos dias para o crescimento da obra de Deus e da pregação do evangelho na terra, viu? Eu não tenho dúvida nenhuma que eu posso consagrar, sim, uma pastora para o meu ministério. E se for proibido, inclusive, a pessoa que não... Ah, não, você não pode ser consagrado porque você é mulher. Ele pode, na delegacia, registrar um BO contra você, você entendeu? E ele pode também, né? Deus também pode pesar as mãos sobre você, porque ele diz que Jesus não faz acepção de pessoa. A Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então você não pode fazer, não é mesmo? Então, dito isso, eu quero dizer às mulheres que estão me ouvindo agora, não me levem como puxa-saco, só estou falando a verdade, você entendeu? Como presidente regional de uma convenção há mais de 40 anos, eu quero dizer para vocês que mulher pode sim ser pastora, viu? Eu consagro e já consagrei milhares, centenas delas, e eu tenho certeza que a maioria, 90%, não me decepcionou. Enquanto eu consagrei muitos homens que 10% só que aprovaram. Então, né, dito isso, meu voto, demorei, né? Quase 40 minutos, mas meu voto acompanha a maioria dos líderes evangélicos do Brasil e do mundo que votam pela consagração de mulheres ao quíntuplo, ministério quíntuplo da igreja. Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Qualquer um desses pode ter do sexo feminino, para mim, certo? De acordo com a minha interpretação, e eu acompanho, quero dizer que eu não estou sozinho, eu acompanho centenas, milhares de outros pastores que pensam da mesma forma. Tenha todos uma boa tarde, estou aqui no meu escritório, né? Eu sou jurista, vocês sabem, né? E estou aqui porque tinha que tirar um tempinho para falar com vocês sobre isso. Então, as mulheres que aguentaram ouvir até agora, né, dá um brado de vitória aí, porque eu quero ver. Amém? Quero ver se as mulheres conseguem ler mesmo mais de 20 minutos. Alguém disse que mulher não consegue ler mais de 20 minutos. Vamos ver, vamos comprovar isso aí, tá? Fiquem com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Fiquem com Deus.